Olá, estamos no ar com mais um Unifra Entrevista. Nosso convidado de hoje para falar sobre o cenário cultural de Santa Maria, as iniciativas, é Calu Flores. Calu, um prazer te ter conosco aqui, né, no Unifra Entrevista. O Calu, que é artesão, que é professor de origami, vai nos falar um pouco do origami, né? Devia ter pedido para te trazer alguma coisa, mas enfim, no Pois imprevisto é. a noção era mais falar, né, de um outro Mas se ponto, tiver um mas papel aí, já se ó, transforma. daqui a pouco eu vou puxar. E que também é uma figura, eu diria assim, icônica, né, aqui do cenário cultural de Santa Maria, trabalhando sempre, né, Calu, nas iniciativas culturais e nesse sentido de levar a cultura e da participação, né, das pessoas. Então, assim, é uma satisfação de tu ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco, tá? Obrigado também. Eu também estou contente de estar aqui, assim, conversando um pouco, que eu gosto muito de conversar, né? Então, ó, nosso momento é longo aqui. Mas a gente vai indo. Calu, assim, ó, num primeiro momento, né, a gente, para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que tu, de saber um pouco a tua opinião e pessoal, aqui é um bate-papo, né, a gente acaba criando esse vínculo do diálogo, enfim, sobre as questões, o cenário cultural, o que é cultura, como é que tu tem visto isso em Santa Maria, a apropriação das pessoas, enfim, o que tu contextualizasse um pouquinho sobre essa questão da cultura, especialmente aqui. Olha, Morgana, eu acho Santa Maria, né? Nós temos uma produção cultural assim muito grande, de muita qualidade, né? Nós temos assim muito, mas nós não temos muitos espaços assim para mostrar essa produção. A gente acaba sempre em Santa Maria sendo um lugar assim apenas de passagem, né? E poucas pessoas assim investem e vão ficando na cidade, né? Então fica. Então eu acho que uma das características de Santa Maria é que não tem espaço. Nós não temos teatros bons, grandes espaços, nós não temos muitas coisas assim, né? Nós temos o TUI para teatro, temos assim o 13 de maio, né? Tem alguns espaços assim alternativos, né? Mas assim nós não temos assim na cena de Santa Maria. Antigamente Sim. nós tínhamos assim os cinemas, nós tínhamos algumas coisas que a gente usava também como espaço de cultura, né? Hoje a gente tem poucos espaços, né? A parte de artes plásticas, de artesanato. O artesanato é a grande prima pobre, né? Eu sempre trabalhei, sempre militei dentro do artesanato. Eu vejo que Santa Maria ainda é muito carente de espaços para artesanato, né? Então os espaços se criam, mas eles não duram muito tempo. Está sempre mudando essa cena, né? Principalmente da produção. E tu acha que isso se deve aqui, assim, Calu? O que tu atribui de isso? Porque a gente, é crônico isso em Santa Maria, é Sim. peculiar, de se criar e as coisas meio, né, desandarem lá as tantas. A que tu atribui isso às pessoas ou à própria iniciativa, ao poder público, à iniciativa de quem organiza? Eu acho um dos fatores, eu acho assim, o poder público, a falta de apoio do poder público, né? Por exemplo, os governos vêm e passam assim e só dependem da lei de incentivo à cultura, né? Por exemplo, o fundo de cultura que está sendo discutido há muitos anos assim não se tornou realidade. Então não tem um fundo de cultura, um fundo para fomento, para criação, né? Então eu acho que esse é o grande problema. Acho que a gente não tem isso, né? Então o que a gente tem hoje aqui é algumas pessoas, alguns empreendedores assim que acreditam ainda na cultura e que fazem assim das tripas coração para tocar alguns projetos, né? Mas com muitas dificuldades, né? Isso cada vez mais é engraçado porque o tempo tem passado e tem se mantido, né, essa constante, né, em Santa Maria, em alguns momentos, assim, que a gente percebe, né, eu pelo menos também que procuro participar, agora a gente está tendo Feira do Livro, né, a gente tenta interagir, participar, angariar, mas é difícil, né, teve até uma ameaça agora que não haveria na Feira do Livro, não sei se tu lembras, Sim, o espaço o cultural. espaço cultural, né, então ver que já é um problema, então, e aí as pessoas têm que estar constantemente lutando por isso, né? Não Sim, e a Feira do Livro é um grande espaço, é o grande momento assim da cultura santa-marense. Acho até que na questão assim de literatura ainda é uma das áreas que está mais beneficiadas, né? Porque tem, por exemplo, tem esse espaço da Feira do Livro e tem várias instituições assim de ensino que Santa Maria tem essa produção, polo um educacional, polo né? educacional muito forte, né? Então acabam
absorvendo bastante a produção assim da literatura local, né? Sei ainda que tem muitos escritores que têm muitas dificuldades ainda para manter e para publicar, mas nós temos grupos assim interessantes, assim bem organizados, como a Casa do Poeta, a Associação Santamariense de Letras, né? Que faz um trabalho muito bom, né? Então a Capozzi mesmo trabalha o ano todo, eles não trabalham só para a Feira do Livro, né? Eles têm um Sim, para espaço cultural, outros eles espaços, fazem os exato. encontros semanais, e fazem oficinas, fazem tudo. E nas outras nas outras artes, assim, eu acho que está faltando um pouco disso, sabe? Eu acho que tem agora tem um grupo de produtores, né, de compositores que estão se reunindo e estão fazendo um trabalho interessante de trocar experiências e estão começando a gravar, assim, de forma independente. Assim. Claro. Então já estão Não, trabalhando, eu né? ia te tocar justamente nesse ponto agora, porque assim, ó, eu dou História da Arte aqui na Unifra Sim. também, na publicidade esse semestre, estou ministrando. Quando a gente começa a vivenciar talvez a história da arte, eu já trabalhava com as questões estéticas e tal, a gente começa a se interessar mais até pelas questões artísticas, né? Me deu aquela vontade de, quem sabe eu faço alguma coisa, uma pintura, um artesanato. E é bem isso como tu bem tocaste no início do programa. A prima pobre, né? O artesanato sempre acaba ficando mais, né? Pormenorizado, né, assim, e aí eu fico te perguntando assim, a que se deve, né, será que as pessoas não valorizam tanto, como é que se poderia viabilizar espaços para isso? Um dos problemas que a gente tem, assim, que os artesãos têm, né, é essa questão, assim, de também não serem muito considerados, né, os próprios artistas plásticos, rejeito Claro. e tal, então tem isso também, né, eu acho que tem um certo preconceito, assim, né, Na área, né, na claro. área, né, porque o artesanato, ele pega um leque muito amplo, né, de produção. A produção artesanal é uma produção bastante... E tu pode ver na própria arte plástica, né, tem as gravuras, que é artesanato, Sim, que tu pode trabalhar absolutamente, com objetos, com coisas assim. Tu pode trabalhar com artesanato com misturar arte e artesanato, sabe? Porque ele tem como é que se diz? Ele é muito próximo os dois, né? A arte e o artesanato estão andando na parte da criatividade, trabalha com a inspiração, trabalha com a estética, né? Os dois têm que ter estética, Claro, né? evidentemente. É que geralmente quando as pessoas falam em artesanato também, e o preconceito muito grande, assim, o artesanato doméstico, né? Que é assim, o Sim, crochê, o tricô e tal. Hoje até alguns estilistas já trabalham, já começaram a valorizar, né, Sim, essa a moda arte tem popular, né? A moda tentado tem buscar, trabalhado, né, exatamente, no isso é Brasil. ótimo, né? Isso começou com Lino Ventura, eu acho, né? Eu me lembro dele, talvez alguns outros, Sim, né? o Lino foi, eu Trabalhou lembro que coisas teve incríveis, com aquela palha, crise. com coisa, Exato, e teve uma crise, não. fibras, né? Mas é um momento que eu vi pelo menos uma matéria um tempo atrás, que as rendeiras do Nordeste estavam desaparecendo, né? Porque as filhas já não queriam mais seguir o caminho das mães, das avós, e de trabalhar com todo aquele richelieu, com todas aquelas delicadezas, assim, né? Na renda do Nordeste. E aí, nesse momento, acho que esse pessoal da moda, lembro do Lino Villaventura, teve uma coleção que ele lançou que não era quero ser assim também pontual, né? injusto, Claro, né? com Não os quero ser outros, injusto. não, mas eu Talvez lembro. outros assim, mas eu acho que marcante para mim foi ele, Claro assim. que sim, Até porque eu claro. não tenho uma boa relação assim com moda, assim. Eu não presto muita atenção, acho que eu tenho outros setores, assim. É uma falha minha, eu acho que eu teria Mas que... como é que aconteceu o artesanato para ti, Carla? Assim, queria ele que tu contasse surgiu um pouquinho da tua história, né, pra O gente. artesanato surgiu assim de forma bastante natural assim na minha vida, né? Eu fui criado assim no meio de pessoas que produziam, né? Então desde criança, né? Eu comecei a ver assim a minha mãe, as minhas tias, a minha avó sempre tiveram. O meu pai fazia algumas coisas também, né? Meu pai trabalhava bastante com couro, Sim, né? tu é de uma família meio que de artesãos, assim. O meu pai era ferroviário, trabalhava na parte de chapeamento da rede ferroviária. Sim. Eu fui criado aqui no Rosário, bem aqui pertinho da Unifra, né? E o meu pai fazia redes, fazia outras coisas no fim de semana, trabalhava com calçado, com bolas, com coisa, trabalhava com couro também. O meu pai sempre fugia um pouco assim do trabalho dele formal, né? Sim. E lá em casa, assim, então eu me lembro, hoje eu estou refazendo, assim, nos últimos anos, do ano passado para cá, eu estou refazendo através do origami, assim, as rendas que a minha bisavó fazia, né?
Então eu aprendi assim na época assim da minha bisavó, minha mãe, a minha avó faziam rendas para as prateleiras de papel assim para colocar as compotas. É pra colo- lindo, né, É. aqueles Aí detalhes, o ano né? passado São eu comecei, lindos. fiz umas cortinas, eu fiz para uma loja aqui de Santa Maria para Natal, fiz para minha casa que eu E moro tu na faz de Vila papel Belga, ou né? de tecido? De Pode também papel, de eu papel? faço de papel. Ah, Eu não. trabalho com papel. E fiz para uma vizinha minha na Vila Belga, também fiz na minha casa. E tenho feito assim algumas coisas. Então eu retomei também uma parte da cultura. E o origami assim, é uma paixão, assim, né? Eu comecei com artesanato, fiz de tudo um pouco. Trabalhei muito, fiz as feiras do Nordeste na época de faculdade, eu fiz a Federal aqui em Santa Maria, né? Eu sou formado em filosofia. E na época que eu estudava filosofia, eu fazia algumas disciplinas como aluno especial nas artes, né? Eu sempre estava envolvido, assim. Fiz muita coisa na parte de artes cênicas, fiz algumas coisas assim. E lá, para me manter na universidade, antes já no segundo grau, eu já ia para Porto Alegre vender nos fins de semana. Eu ia sexta e sábado e domingo eu ia para Porto Alegre fazer feiras de artesanato, que era uma forma de eu me manter. Depois, na universidade, também eu me mantinha com o artesanato. Aí eu terminei o curso de filosofia, não tinha espaço para trabalhar, eu trabalhei pouco tempo, acabaram com o ensino de filosofia nas escolas. O que é uma Isso pena, né, é cara? uma pena, isso nos anos 70, fim dos anos 70, início dos 80. Aí eu acabei, o artesanato me levou assim a conhecer e eu acho que foi bom, assim, foi muito bom, porque eu pude conhecer o Brasil, coisa que muitos professores não conseguem. Eu conheço quase todo o Brasil, América do Sul. Eu já tive até em Paris, assim, com artesanato. O artesanato me levou para um monte de lugares, assim, né? Conheço bastante o Brasil e adoro o Brasil, né? Tive outras chances de ir também para outros lugares do exterior, mas eu sempre dizia que eu queria primeiro conhecer o Brasil inteiro para depois sair. Então o artesanato sempre teve na minha vida, mas eu também assim, ó, eu nunca abandonei a questão da educação. Eu sempre fui um Tu educador. tentaste atrelada aí. É. Hoje eu trabalho só com origami, mas eu já fiz oficina, eu sempre dava oficinas assim nas comunidades carentes, trabalhando com crianças em presídios, isso no início dos anos 80 eu já estava trabalhando, ensinando artesanato. Eu sempre gostei de ensinar, sabe? Quer dizer, então eu acho que eu sou mais um educador, né? Eu sou bastante. com É. certeza. E o origami faz 22 anos que eu estou pesquisando origami. 22 anos que eu estou pesquisando. Nos últimos 14 anos, eu estou dizendo assim que agora eu estou sofrendo de toque, né? Que é o transtorno do origami compulsivo. Diariamente, assim, eu Tu pratico tem que fazer origami. quantas peças de origami por dia? Ah, não coloco Não em chega? quantidade, mas todo dia eu faço, pelo menos uma peça eu faço. E teve um período, eu fiquei 3 anos que eu ficava assim, dizendo assim, todos os dias eu sou obrigado a aprender uma peça nova. Eu me colocava esse compromisso de aprender coisas novas, né? E o origami é um universo fantástico, né? Eu adoro origami, acho que é eu considero um trabalho de arte, sabe? Eu considero uma Como é que arte. começou esse teu contato, assim, Com origami? com origami? Pois é, mas o Assim, origami... eu digo porque tu, né, é uma arte oriental, Sim. né? Queria que tu contextualizasse até para o nosso espectador entender um pouquinho, né? A gente fala, mas quem sabe, às vezes tem Pois pessoas é. que não têm conhecimento, né? Bom, o origami, ele está assim em todas as nossas memórias, sabe? Eu me percebi assim nos últimos anos, porque o origami está no chapéuzinho do soldado, está no barquinho de papel, está no aviãozinho, então está no céu e inferno que a gente brincava quando criança, que as crianças continuam brincando. Então tem assim, ó, então o origami ele está em toda a nossa vida e a gente não nota que o origami está na nossa vida, porque quando criaram o papel, em seguida já começaram a fazer as dobraduras, inicialmente para enfeitar os templos, né? Ele era usado na questão do sagrado, ele valia como ouro, né? Ou fazia uma pequena pecinha e colocava junto com um presente, né? Depois, assim, na época das expedições, das grandes expedições, o origami espalhou pelo mundo inteiro. E daí, então, ele tem, assim, por exemplo, daí na Espanha, ele foi pegando características de acordo com os seus espaços. Na França, ele foi usado muito na questão da educação, né? Na Inglaterra, hoje, ele é usado muito na questão da psiquiatria, psicologia e psiquiatria. Tem algumas experiências no Brasil, na área de psicologia, porque o origami ele trabalha com os dois campos cerebrais ao mesmo tempo. Então, ele relaxa, ele é uma forma de relaxamento e de meditação. Então, para pessoas nervosas, ele é importante, ele previne doenças degenerativas. Ele tem muitas funções, assim, além de embelezar os espaços, né, que a gente conhece.
Na decoração, ele, por exemplo, tem luminárias, tem na Espanha, nos arquitetônicos, assim, foram usados, muito explorados na arquitetura, até hoje se trabalha muito. Na parte de construção de sondas espaciais, ele foi usado. Então, o origami ele tem uma função muito grande, que as pessoas nem percebem no dia a dia, que muitas coisas são criadas a partir do origami. E eu tenho uma paixão imensa assim, pelo origami, e eu coloquei. Eu acho que agora vai ser difícil eu abandonar essa compulsão, porque eu já estou com 63 anos, né? Então, eu acho assim que... E eu quero cada vez levar mais isso. E nos últimos anos, o que eu tenho feito é muita oficina, muito ensinando, preparando pessoas assim, para trabalhar. E eu comecei em 2000, assim, eu comecei esse foco mais direcionado, trabalhando com os catadores, né, de materiais reciclados. Que daí eu trabalho com reaproveitamento de papéis. Então eu faço peças, vasos, coisas com papéis, vários objetos, reaproveitando papel. Porque os catadores, eu entrei num projeto com catandos, e eu gosto dessa coisa da inclusão também, né? E com os catadores tem um papel, esse papel que tem muito brilho, de cartaz, revistas, folders, esse papel tem muita tinta, então ele não tem valor comercial. Ele vale por volta de 2 centavos o quilo, então é muito. Então a indústria quase não pega dos catadores, desprezam, eles só querem jornal, papel branco, papelão. Então aquele outro papel que é descartado na natureza, eu trabalho muito com reaproveitamento, fazendo oficinas, ensinando também a reaproveitar. E daí eu comecei um projeto com os catadores, né? Trabalhando bastante com os catadores, fui pesquisar algum artesanato e eu achei que o origami caía bem. Sabe, foi a partir dali que eu comecei a despertar e focar para o origami, né? Depois eu comecei a ver outras funções para ele, né? E o origami, daí nós fomos para Paris, inclusive, com o origami, nós fomos com os catadores para Paris, assim, ficamos 22 dias lá, fazendo um trabalho de educação ambiental, trabalhando a questão da educação ambiental e o origami, né? Tu vai detalhar isso para a gente daqui a pouco, depois do comercial, tá legal, Calu? então Obrigada. tá. Voltamos já já. E voltamos então no Unifra Entrevista de hoje. Eu tenho a satisfação, né, de ter o Calu aqui para conversar sobre produção cultural, educação, origami, coisas boas, o brick, né, que daqui a pouco a gente vai estar falando. Calu, naquela ideia que a gente estava no primeiro bloco, né, eu te pergunto, essas iniciativas então que tu teve e que tu tem, como é que tá assim? Quem quer participar? A gente tem o telespectador que deve estar em casa, tentando entender sobre o origami. O Calu vai estar fazendo um origami aqui pra gente agora, ao vivo. Ao vivo. Para me relaxar um pouco. Para relaxar, mas eu já estou, olha, de olho aí para querer. Mas a gente tem muito telespectador que a gente está inclusive nessa onda agora, né, o boom do relaxamento, né, as pessoas saindo, eu brinco porque na verdade é um movimento reverso, né, as pessoas saem do tablet, do celular, do computador e voltam para o papel, né, e ainda o boom agora, a Feira do Livro mesmo, o recorde de venda daqueles livros de pintura, de jardim, né, então as mandalas, né, e o origami entra também nessa senda muito de relaxamento, de busca, né, de outras buscas. E aí eu queria te perguntar primeiro sobre isso. As oficinas, como é que você tem acesso? Quem pode, quem não pode? Entra em contato onde, né? Datas? Pois é, eu tenho assim as oficinas de origami. Antes assim tu falaste dos livros, assim, eu vejo bastante críticas assim, principalmente no Facebook, de pessoas criticando os livros, assim, e eu estou achando interessante essa onda, sim, sabe? Eu acho que tudo é, eu acho interessante. Eu acho interessante que as pessoas peguem um simples lápis e vão trabalhar também. A mudança de hábito, né? Claro. Eu acho que é bom, é válido, é rico. Sai um pouco do Facebook. Claro. Claro que é importante os livros, são importantes ler e tal, né? Quer dizer, mas eu acho que também tu tem que ter coisas para relaxar. E o origami é uma forma. Eu tenho os grupos assim que eu trabalho, que tu estava falando, né? E eu tenho várias oficinas. Eu tenho na Vila Belga, eu tenho um ateliê na Vila Belga na minha casa, né? E eu faço oficinas. Agora eu tenho dia 16 na Vila Belga, eu tenho uma oficina de origami. Depois eu tenho dia 19, que é uma terça-feira, e depois no dia 23
dia 19 e 23 é no Alma Portenha. De maio agora De maio, mesmo, né? E no Alma Portenha, que fica ali na Niederauer, que é um espaço cultural muito interessante, né? E eu estou trabalhando lá uma vez por mês, eu faço 2 oficinas. Tem uma que a gente tem o foco mais para criança, sabe? E a outra para adultos. Mas agora nós já estamos até misturando crianças com adultos também, porque tem adultos que às vezes querem ir e a gente deixa Claro, participar, né? Então, assim, o origami, a partir assim, de 6 anos, eu já trabalho, sabe? A partir de 6 anos. E eu tenho pessoas assim que vão até 80 anos, eu já tenho experiências assim de pessoas De todas bem as maduras, profissões, de todos os idades. métiers. Sim, tem arquiteto, tem dentista, tem dona de casa, Que legal. bancários, professores. Todo mundo fugindo do estresse, né? Artistas, isso. Não, e eu faço assim, eu trabalho 2 horas, é sempre das 15 às 17, né? Eu agora mudei, era 16 às 18, agora eu estou fazendo das 15 às por causa do 17. inverno, né? Sim. 15 às 17 horas, em 2 horas dá para fazer vários objetos, né? Dá para construir várias coisas. E depois assim, eu tenho também no Jardim das Esculturas, que eu faço uma vez por mês, eu vou para lá para trabalhar com origami. O jardim que é na Quarta Colônia, né? Na Só Quarta pra Colônia. gente lembrar, né? Ele fica entre Nova Palma e Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos, lá, É. né? Entra, melhor é ir por Nova Palma, né? Que a estrada é melhor, né? Não, só para as pessoas saberem. E tem o telefone para contato, caso Sim, tem queiram, o meu, né? Sim. É 9146 9146 2039. 2039. Então, lembrando aí, 9146-2039. Eu acho que é importante porque as pessoas estão nessa... E como tu falou, essa mudança de hábito, de comportamento, que sugere, que é bom, né? Que se sugere a cada momento, às vezes, essas ondas que vêm, mesmo que seja um livro de pintura, seja o origami, seja uma descoberta, né? Diferenciada do seu cotidiano para quebrar, para romper, sempre é válido, né? E aí, nesse sentido, eu também queria falar assim, sobre uma outra iniciativa que tu tem aqui em Santa Maria, que está tendo, que está com muito sucesso, né, que todo mundo está apreciando muito, que é o BRIC da Vila Belga, né? A gente veio para falar do BRIC, mas é que, assim, ó, o meu telespectador tem que entender que conversar com o Calu é uma escola, então a gente tinha que ter umas 2 horas de programa, né? Pena que a gente só tem meia hora. Calu, como é que está o BRIC? Assim, como é que surgiu a ideia? Queria que tu nos contasse um pouquinho como é que as pessoas podem participar no segundo momento, né? Bom, o BRIC da Vila Belga, antes do BRIC da Vila Belga, eu vou te dar uma florzinha que eu acabei de fazer Mas aqui. olha aqui! Gente, não, por favor, muito obrigada. Nem homenagem ao Dia das Mães, Sim. né? Eu ganhei uma florzinha, olha só que fofo. E essa flor eu trabalho com crianças de Que 6 anos, já pode delicadeza. fazer, né, essas Olha flores. só, muito obrigada. Viu? Nossa, linda. Lindíssima, adorei. Mas vamos falar então sobre o BRIC. Sobre o BRIC. Bom, o BRIC foi o seguinte, eu tenho uma vizinha que mora bem na frente de casa, que ela me contou o sonho dela o ano passado, que era fazer assim, uma feira na Vila Belga. Inicialmente ela me propôs, ela me disse, Calu, tu já participou de várias feiras por várias partes do Brasil, tu conhece estrutura de feira, tem uma experiência, tu podia nos ajudar a construir uma feira aqui dos moradores, da produção local, assim, daí cada morador colocar as suas coisas na frente da casa. Aí eu disse para ela, não, então vamos fazer. Já era fim de ano, depois eu entrei em férias, eu digo, em fevereiro a gente conversa. Daí em fevereiro, nós conversamos de novo, e daí já marcamos para 2 dias depois já fazer uma reunião. Daí eu ofereci a minha casa, e ela disse, então vou chamar os moradores a Manuel Ribas, né? Aí nós chamamos os moradores nossos, os vizinhos, e daí eu propus para eles, não vamos fazer uma feira só da Vila Belga, vamos fazer uma feira maior, de Santa Maria, né? Pensar grande, né? Pensar grande. Não, e até porque se torna mais interessante. Sim, envolver a comunidade, né? Isso. De uma forma mais porque intensa. tem tanta gente que produz, que é de outros bairros, de outros lugares. E daí todos acolheram bem isso. Daí escolheram uma diretoria e eu fiquei de coordenador geral, né? Não sei porquê, né? Não sei nem eu. Eu não queria inicialmente, assim, né? Porque eu tenho muitas atividades, eu não estava muito... Mas daí eu assumi, eu digo, não, eu vou ficar de frente, principalmente no início, e é o que eu estou fazendo, né? Então eu tô eu e a dona Mara fazendo as inscrições, daí nós abrimos. A primeira feira a gente fez com 16 pessoas. Aí nós mandamos assim, eu mandei uns releases para a imprensa, para jornais, para todos que eu conheço, os contatos. E nós tivemos 16 pessoas participando e deu um movimento bem bom assim na Vila Belga. E usamos muito o Facebook também. Aí quando foi no primeiro BRIC, já apareceu uma jornalista, sabe?
que é a Denise Lopes Braga, que é uma jornalista, ela é daqui da Unifra, formada aqui na Unifra. Aí a Denise se ofereceu assim para nos ajudar. Eu digo, então venha ser nossa assessora de imprensa. Claro. E foi assim a grande sacada que eu tive, foi assim ter chamado a Denise. Aí já veio a Ana Bittencourt, que é jornalista também, que tem a cena cultural, que é uma pessoa que eu gosto demais, que eu conheço, gosto muito dela. Muito querida elas. A Denise eu não conhecia, eu conheci agora a partir do BRIC. A Ana eu já conhecia pelas atividades culturais que ela tem no envolvimento. Né? Então daí somaram as duas, assim, né? Daí as duas estão trabalhando. Então quando elas entraram, elas começaram a organizar textos bons, conseguiram um aluno aqui da Unifra também, de publicidade, que é o Rodrigo Souza, que é estudante de publicidade, está no primeiro ano. Meu aluno. É teu aluno? Meu aluno, Rodrigo, é maravilhoso, né? Muito bom, ele tem uma qualidade muito boa, ele criou a nossa marca, ele colocou a logomarca, ele criou página no Facebook, tem a página, depois a parte de eventos, depois criou agora um grupo fechado só para os expositores. Rodrigo criou crachá, criou um monte de coisa, já tem muitas peças para a gente lançar. À medida que a gente conseguir uns patrocínios, a gente vai lançar um monte de coisas, né? De cartazes, de coisas. Então, o Rodrigo também foi uma grande aquisição, que foi a Denise que nos indicou, que ela foi professora de inglês dele. E então, daí, assim, começou o BRIC. Nós começamos também a sair atrás das pessoas. Daí eu comecei a entrar em contato com artesãos, com artistas plásticos, músicos. Então, o pessoal da cena cultural eu estou convidando todo mundo para participar. E as pessoas agora estão nos procurando. É muita gente. No último BRIC, agora nós suspendemos, porque deu chuva no domingo. Foi um domingo chuvoso, aqui da edição nós não pudemos realizar, né? Então, no 5º BRIC, nós já tínhamos 143 pessoas inscritas para expor. Veio até uma artista santamariense que atualmente mora em Santa Catarina, que a partir de agosto ela vai estar aqui, que é a Simone da Rosa. Ela veio para expor e não pôde, ela preparou todo um material, assim, trabalhando com a questão de patrimônio, um trabalho bem bonito de plástico. Nós tínhamos o Luciano Santos também, né, artista plástico para esse, né, que tem um trabalho bom, né. Então, assim, nós temos vários artistas. Esse fim de semana nós teríamos o Pila Croce, que não pôde se apresentar, né. Então, nós estamos assim, então a cena cultural está bem intensa. Nós procuramos também pessoas que trabalham com antiguidade, com brechó, alimentação, né? Para variar, Então, nós temos, assim, alguns cuidados a gente está tendo, que tem que ter, né, com patrimônio. Nós criamos um regimento interno. Isso é importante, né? Hoje, quem quiser fazer parte do BRIC, que tem alguma produção cultural, está aberto, sabe? E as pessoas podem entrar em contato por esse telefone que eu falei, né? Também pode entrar pelo Face também, Caluda Cunha Flores, né, que é o meu, ou o BRIC da Vila Belga, que nós temos também. Então, pode entrar ali quem quiser expor, assim, nós não estamos, assim, fazendo uma coisa com o mínimo de burocracia possível. Sim, e bem eclético, bem né, eclético. Nós não temos curadoria, não temos nada, assim, porque algumas feiras aqui tentaram fazer com curadoria, daí não já tem nada dificulta a ver, um pouquinho daí, né? Uma curadoria de artistas plásticos para uma feira de artesanato, não quer tem dizer, necessidade, não tem a ver, exatamente. E nós, assim, tá bem chegado, assim, sabe, do pano de prato, assim, a móveis que tem lá, sim, sabe? sim, até uma peça artística mais elaborada. Né? Sim. Não, que fique claro, é bom, então, só queria que tu repetisse agora tem de novo pessoas o teu com telefone. batik, com várias de plástica, tem bastante gente interessada. Sim, sim. Eu quero que tu repita igual de novo, Calu, o telefone. Telefone, porque daí quem quiser, né, sabe que tem as redes sociais, pelo Facebook, o teu próprio perfil, ou o perfil do BRIC, né, pra gente deixar claro. E o teu telefone, que é o 9146-2039. 2039, perfeito. Então, para quem quiser estar expondo, né, que se una, porque é interessante a gente ver esse trabalho em rede, né, tu vê, uma pessoa foi somando outra e de repente as pessoas começam a se organizar, articular alguma coisa interessante, né, para o cenário de Santa Maria, né, que envolve a comunidade, envolve as pessoas, né, de uma forma bastante acolhedora, né, a gente poderia dizer. Sim, a comunidade da Vila Belga assumiu o BRIC. Sim. Então já começa as faxinas e as limpezas já num dia antes. E todas as ações nós não temos apoio nenhum, assim, institucional nenhum. A única é a Associação de Moradores da Vila Belga que está nos apoiando.
mas assim, nenhuma instituição por trás está apoiando, e isso é ótimo, Isso que é é bom, a força isso. da própria comunidade. Claro, Né? isso garante muito. Calu, infelizmente, meu tempo aqui contigo é Sim. curtíssimo, mas eu convido todos, né? Acho que a gente, o Calu também aqui na figura das pessoas, de todos os envolvidos, do BRIC, né? Aqui como o presidente, então, né? Da organização, do comitê de organização, convidando a comunidade a participar, tá se envolvendo, se mobilizando. Um prazer ter te tido aqui hoje. Muito obrigada pelo meu presentinho, né? Aqui, uma flor linda, maravilhosa, do origami, também convidando para as pessoas que quiserem participar das oficinas, que estejam ligadas. Espero te ter aqui numa próxima oportunidade no nosso programa, tá? Uma boa estada, que o BRIC dê certo, vamos estar participando então cada vez mais, né? Tá joia? Muito obrigada, tá? O nosso Unifra Entrevista termina por aqui, voltamos na próxima semana. Abraço a todos, até lá.